Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Bom, as denúncias de prática de cartel no metrô, na CPTM, durante os governos do PSDB em São Paulo e também de esquema de corrupção na Petrobras para favorecer o PMDB e o PT atingem em cheio a credibilidade dos maiores partidos políticos brasileiros. Nós hoje vamos conversar com o secretário de Energia do Estado de São Paulo, José Aníbal, que é um tucano histórico. Muito obrigada, secretário, por estar conosco. Bom, as principais lideranças do PSDB, o próprio governador do estado, o ex-governador José Serra, todos negam essas denúncias que chocam a opinião pública, da mesma forma que lideranças do PMDB e do PT negam as denúncias da Petrobras, que teria, inclusive, favorecido a campanha da presidente Dilma em 2010. Agora, o que está acontecendo, secretário? É guerra política? Boa noite, prazer estar aqui. Olha, a guerra política, quando ultrapassa certo limite, ela se torna algo que só vira xingamento. Nós temos evitado isso aqui. O governador de São Paulo tem tido uma conduta exemplar. Desde o primeiro momento, ele disse, olha, toda transparência. Por isso, nós entramos com ação para que o CAD fornecesse essas informações. E o atraso na obtenção dessas informações vai ser compensado por uma ação forte do governo, inclusive processando a empresa Siemens. E o que ela tiver, porventura, fraudado ou nesse processo de conluio, de cartel com outras empresas, vai ressarcir o Estado integralmente. O governador, em nenhum momento, fustigou a imprensa, reclamou do judiciário, ao contrário. Toda a transparência, criou uma comissão integrada por várias entidades, franqueou todo o acesso às informações, todos os contratos, nada a esconder. Agora, secretário, desde o início no PSDB se negou tudo isso, inclusive houve uma manifestação de parlamentares, tanto vereador como secretário do ex-governador Mário Covas, que não está aqui para se defender e também está envolvido nessas denúncias. Entretanto, no PSDB se fala que existe um esquema por detrás disso. Que esquema seria esse? Quem está por trás de tudo isso? Eu acho que o vazamento, Maria Lídia, foi todo ele seletivo, foi todo ele muito bem direcionado para tentar transformar o vazamento num fato, fabricar um fato político contra o PSDB, óbvio. Mas isso está caindo por terra, porque nós vamos apurar e o governador, inclusive, sugeriu que outros estados façam isso também, inclusive o governo federal. Hoje o governador disse mais. Porque essas empresas prestaram serviço aí, deu até exemplos de concorrência feita num estado e no outro, que uma empresa ganhou num e a outra perdeu, ficou com um pedaço pequeno, no outro inverteram seus papéis, configurando claramente uma prática de conluio e de cartel. Portanto, é algo que não envolve nenhuma liderança do PSDB. Toda essa documentação apresentada até aqui não tem nome não só de liderança do PSDB, como não tem de nenhum funcionário público. Mas o CAD fez investigações, tomou iniciativas e pode ser que eles tenham algumas informações que envolvam alguém de governo. Se isso acontecer, o governador disse, nós não temos compromisso com nada que não seja transparente. Vai ser punido exemplarmente quem estiver envolvido no setor público com esse tipo de atitude. Houve uma reclamação quando o CAD não liberava a documentação e críticas muito duras, suas inclusive, a esse fato ao CAD. Entretanto, houve a justificativa que o que estava sob segredo de justiça não podia ser divulgado. E o governador Alckmin conseguiu na justiça a liberação desses documentos, o acesso às informações. Mas sem dúvida, as pessoas ficam chocadas, a opinião pública está chocada, porque são denúncias graves, que atingem credibilidade. O que precisa ser feito agora, uma vez de posse de toda essa documentação, o que o governo de São Paulo, que está na alça de mira dessas denúncias, deve fazer para convencer o cidadão, o eleitor, o paulistano, o paulista, olha, primeiro, que isso aí realmente, como o PSDB diz, não tem fundamento? Olha, primeiro, o mais importante é
a avaliação que a população de São Paulo tem com relação, por exemplo, ao governador Geraldo Alckmin. Um homem público transparente, limpo, que todo o tempo defende e pratica essa política de transparência. Segundo, é um insulto que fizeram ao grande estadista que o Brasil teve, Mário Covas. É um insulto. Mário Covas foi um homem transparente, verdadeiro, não é? Falava o que pensava e não compartilhava. Bom, basta ver o que o Mário deixou para a família dele. Um apartamento para a mulher dele. Quer dizer, é um insulto isso. É a tentativa, Maria Lídia, de jogar todo mundo no mesmo patamar. CPI pode ajudar a esclarecer? Se for necessário, se houver envolvimento de funcionários, se houver situações a serem apuradas em função disso... Sim, que há situação a ser apurada, não tem dúvida. Nenhuma dificuldade. Cabe ao Legislativo decidir. Nenhuma dificuldade. Agora, o PSDB votaria, assinaria pela instalação de uma CPI? É uma decisão de partido e eu defenderia. Se fosse necessário para ir adiante na investigação, que esclarecesse plenamente, desse satisfação à sociedade e a quem foi penalizado por isso. O governador já disse, olha, esse prejuízo é um prejuízo à população de São Paulo. E é um prejuízo causado por empresas que foram contratadas por competência, por isso, por aquilo outro, mas praticaram algo que é inaceitável e que nós vamos buscar o que foi suprimido do Tesouro Paulista em função dessa ação. Agradeço muito sua entrevista, secretário. Uma Obrigado. Boa noite. Gabriel.